Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. Viver Mais está no ar e hoje eu tenho a alegria de receber aqui a Jerusa Baima, fisioterapeuta, um brinde à vida. Jerusa, seja muito bem-vinda ao Viver Mais. Bom, a Jerusa é especialista em gerontomotricidade. Acertei? Então vamos explicar, Jerusa, o que é a gerontomotricidade, a importância. Não sei se técnica, é uma técnica? É uma metodologia. Pronto, né? então explica aí, você entende do assunto. A gerontologia é a ciência que estuda as questões do envelhecimento. A gerontomotricidade faz parte, é como se fosse uma sub-área da gerontologia. Então a gente propõe exercícios que podem ser preventivos ou terapêuticos, possibilitando ao idoso se movimentar de uma forma mais, vamos dizer, assertiva, com que ele se lesione menos e ele ganhe mais com dimensões relacionadas à força, coordenação, postura e muitos outros benefícios que a gerontomotricidade pode trazer. Agora, Jerusa, qualquer pessoa, qualquer idoso está apto a se submeter a essa metodologia? Na realidade, Ian, o ideal é que se faça uma avaliação prévia, né, para se observar quais as questões que estão inerentes nesse idoso, que podem haver problemas, além de musculoesqueléticos, problemas metabólicos importantes, problemas neurológicos importantes, né? Então, o ideal é que se faça uma avaliação conhecendo todas essas particularidades do indivíduo. Daí se pensa na qual modalidade de exercícios vai ser mais indicado para aquele indivíduo. Quer dizer, a nossa proposta dentro da gerontomotricidade é de uma forma de atendimento em grupo, mas a atenção ela é individualizada. Certo. Assim, Jerusa, hoje está um modismo se exercitar. A gente tem academias nas praças, pessoas de todas as idades lá se exercitando, até para evitar chegar à longevidade, como a gente diz, uma linguagem bem comum, encriquiado, né? A gente fica sem essa facilidade de movimentação. Então, para chegar a essa melhor idade, terceira idade, ou seja, velho mesmo, eu gosto da palavra velho, né? Com movimentos, tem que começar cedo, ou quem nunca se exercitou pode reverter esse encriquiado? Na realidade, a gente sabe que mudar um hábito de vida é algo muito difícil, né? Mudar a forma de andar, a forma de se alimentar, ingerir mais água, todos é muito complicado. Então, se a gente consegue modificar um hábito de vida de uma pessoa, a gente já ganhou muito. E aí se inclui os exercícios físicos, né? Você inserir essa prática no dia a dia é muito importante para você manter os movimentos mais fluidos. É possível chegar aos 70, 80 com essa flexibilidade? Na realidade, nós temos pessoas participando dos grupos, pessoas com mais de 100 anos. O quê? Então, 100 anos? Então a gente tem aquela esperança, né? Mas tudo vai depender da semente que você planta hoje. Agora, para que você vivencie um envelhecimento bem sucedido. Até porque muita gente associa, eu escuto muito a pessoa, eu tô velha, tô cheia de dor, é coisa da velhice, eu não consigo mais me abaixar. Mas não é assim, não. É possível reverter, isso que eu queria assim, que você esclarecesse. É possível. Para quem tá acomodado, não dá mais tempo, já tô assim, vou ficar assim. E na realidade, muitas das dores, elas são causadas pela falta de movimento. Então, algo que dificulta é quando você inicia aquele movimento, vai doer, e é importante que o profissional esclareça para a pessoa que vai sentir dor, mas que essa dor ela é temporária.
e que ela vai ser vencida, e os benefícios que vão ser conseguidos ao longo dos exercícios praticados no dia a dia vão ser muito mais benéficos do que aquela dor que ela sente hoje, pela falta de movimento. Muita gente desiste, né? Exatamente. Desiste. E dentro da, como você disse, não, é uma técnica, né? É uma metodologia. Ou dentro dessa metodologia tem um diferencial, Jerusa, das academias, de outras técnicas de exercício? Como é exatamente na prática? Ele é diferenciado para cada idade, para cada pessoa? A partir dessa avaliação, a gente seleciona, faz uma espécie de triagem, para saber qual grupo é o mais indicado para aquela pessoa. Porque a nossa proposta é de atendimento em grupo, com atenção individualizada, como eu já disse. Mas é interessante que as pessoas elas percebam as possibilidades daqueles exercícios e evoluam dentro daquelas possibilidades. Mas tudo isso quem vai conduzir é o profissional. É ele quem vai perceber as limitações e agir de uma forma que a gente chama relacionada à andragogia. Que é andragogia, pelo amor de Deus? Seria uma relação de ensino-aprendizagem para a pessoa adulta. Porque a gente não trata o idoso como criança. Pronto, isso é muito interessante, até porque isso às vezes inibe a pessoa. A gente acha que está agradando, né, Jerusa? E na verdade não está. Essa é uma queixa bem recorrente das pessoas idosas. É. A gente ouve muito os pacientes, né, os clientes, e eles se queixam disso. Então, eu assumi para mim, pessoalmente, né, como profissional, a condição de voltar para mim. Como eu gostaria de ser tratada quando eu chegar na minha fase idosa da vida, né? Eu quero ser respeitada pelo que eu sou, não quero ser tratada com mimimi. Eu quero ser tratada como um ser humano digno, que tem toda uma história a ser respeitada mesmo. A partir de que idade é recomendado participar desse grupo da gerontomotricidade? A partir dos 60 anos, mas a gente percebe que pelas questões preventivas, já que é uma proposta preventiva e terapêutica, muitas pessoas se encantam com a metodologia, né? Porque a gente procura atividades bem dinâmicas, que trabalhem também não só as questões motoras, mas por tabela a gente também trabalha as questões cognitivas. Mas o mais bacana é a identificação de grupo. Que a tendência do indivíduo idoso é ir para o isolamento. Então, quando ele está fora do ambiente familiar e percebe que ele tem um grupo, esse grupo ele flui com muita naturalidade. Então, a partir dos 60 é indicado essa metodologia. É indicado. Mas quem quiser fazer, não tiver 60, tiver menos, para já evitar que essa falta de movimento. Pode? Pode, na realidade assim, a gente procura deixar quem está próximo aos 60. As questões relacionadas à mesclagem de idade é bem bacana também numa dinâmica de grupo, mas como essa metodologia ela tem todo um estudo desenhado para pessoas idosas, o ideal é que sejam pessoas idosas, né? Certo. Mas a gente, na faixa de 55, 58 anos... Tá na beira já, Tá né? bem pertinho da linha, então não precisa a gente ter um rigor tão forte. Cada caso é um caso e a gente Pra faz a ser avaliação. avaliado, né? Isso. Bom, Jerusa, no próximo bloco eu vou conversar com a Melina Baquite, que também é sua colega, fisioterapeuta, mas em outra área. Nós vamos falar sobre os cuidados com a pele, porque é bom cuidar da pele e também do movimento do corpo. Sim. E no terceiro bloco a gente retoma a nossa conversa sobre a... Gerontomotricidade. Isso mesmo, o Viver Mais volta já. Apoio Cultural. Existe um café especial que nasceu para fazer a diferença. É o que a gente tem de melhor, reservado para a sua família. Se você vivesse aqui, iria provar tudo isso. Mas como você não vive, pode provar aí mesmo na sua casa. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Viver
Viver Mais está de volta e, como eu disse, agora a gente tem a alegria de receber aqui no programa a fisioterapeuta Melina Baquite. Vamos brindar a vida. Seja bem-vinda ao Viver Mais, Melina. Muito obrigada pelo convite. Bom, a Melina é fisioterapeuta dermatofuncional. E nós vamos falar de uma questão que envolve muito a passagem do tempo, Melina, que é a pele, né? Existe uma preocupação muito acentuada com a passagem do tempo quando o assunto é a pele. E a grande questão é possível enfrentar a passagem do tempo com uma pele mais firme, com mais vivacidade? A gente quer saber tudo, Melina. Com certeza. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o envelhecimento é natural. A gente não pode querer ter o rostinho de 20 quando está com 40, 50. A gente pode envelhecer saudável. Isso é o que a gente quer. Tem alguns hábitos que vão piorar mais rápido, vão acelerar esse processo, e outros que vão manter a gente mais saudável por mais tempo. O cigarro é um dos fatores que vão acelerar, por quê? Porque ele vai tirando a água da pele. Então você vê quem fuma muito tem aquela pele mais ressecada, mais acinzentada. Então é um dos principais fatores que vão antecipar. E em contrapartida, a água. Não, então vamos lá, só aqui para pontuar, porque esse é um assunto que interessa muito a homens e mulheres, né? Então, cigarro facilita o envelhecimento da pele. O que mais, além do cigarro, para depois a gente falar do que pode nos ajudar a não chegar assim com a pele de 20 anos como a sua, mas sem aquelas imperfeições. Movimentos excessivos que algumas pessoas têm costume de fazer na hora de falar. O normal é a gente não se expressar muito, falar mais com a boca. Na hora que eu faço muitas expressões, eu vou criando linhas de expressões que com o tempo eles ficam estáticos, que a gente chama, que eles não ficam só na hora que a gente está falando, eles ficam a gente paralisado. Isso é uma coisa que incomoda muita gente, aquelas linhas estáticas, que na foto a gente consegue perceber com mais facilidade. Certo. Outra coisa, elasticidade da pele. A gente pensa às vezes que as marquinhas, a queda da bochecha, do rosto no geral, é mais só pelo colágeno, que é um assunto muito comentado, que a gente ingere colágeno todo. Não é só isso. Então a gente não pode pensar que o tomar colágeno vai resolver tudo. Por quê? Porque a queda do rosto no geral tem vários fatores. Primeiro, quando a gente vai passando a idade, o osso ele vai sendo absorvido mais rápido. Então ele já vai diminuindo a minha estrutura óssea. Meu músculo ele vai caindo. Então às vezes tem uma pitose, que é a queda muscular, que vai formar essa principal ruguinha que a gente tem, e até da papada também, que isso aqui é um músculo. Então na hora que ele cai, a gente pensa que é o colágeno, mas não é. E a gordura, muita gente hoje está fazendo bichectomia para tirar. É ruim por quê? Porque a gordura também vai sendo reduzida. Então acaba ficando mais fundinho e mais caído. Então é outra coisa que a gente tem que evitar. Exercícios, massagens, são coisas que a gente faz para evitar esse processo que é natural. Que é natural. Mas pode amenizar, não ficar tão evidente. E tem pessoas, Melina, na sua área você deve perceber isso, por exemplo, que tem 35 anos e já estão com essas características. Enquanto que tem umas que tem 50 e não está tão acentuada. O motivo é a hereditariedade, a genética? O tipo de pele ele vai alterar muito. Uma pessoa a genética. O tom de pele também. O tom. Uma pessoa negra, ela demora mais para envelhecer, ela tem mais elasticidade na pele, tem mais colágeno, firmeza. Sim. Os branquinhos, além de ter menos firmeza, ele perde algo mais rápido porque ele não tem muita melanina. Então o fator solar, que é outro ponto muito importante, que vai ajudar a envelhecer mais rápido, na pessoa branca ele acaba prejudicando mais. Então, os brancos têm uma tendência muito mais rápida de envelhecer. Genética também. Pessoas que moram em locais muito frios, outra coisa, que o frio, a gente trabalha muito no ar-condicionado. Velho, ajuda. Porque se você dormir no ar-condicionado, você acorda com a garganta seca. Ele puxa água. Então a pele automaticamente também, né? Também. Existe hoje procedimento estético sem ser invasivo que pode amenizar essa queda da bochecha, a papada, essa falta de elasticidade, que é nisso que você trabalha, né? Hoje em dia o mercado ele tem cada vez crescido mais nessa área pela busca. Então, a gente costuma achar que a água que a gente bebe vai hidratar o suficiente. Não, a gente tem muita coisa dentro do corpo que precisa mais de água do que a pele.
Então o hidratante que a gente coloca por fora, ele vai ajudar. Só que às vezes ele fica muito superficial e às vezes não consegue nem chegar na pele adequada porque a gente tem muita poluição, tem muita maquiagem. Então a estética vai entrar nessa parte. Primeiro tem os peelings, que eles fazem a retirada das células mortas do excesso de maquiagem, que vão ajudar que na hora que eu faço a hidratação, eu tenho um resultado potencializado. Tem outros aparelhos como a radiofrequência, que ela vai matar o colágeno que está enfraquecido, que está mais frouxo, como a gente chama, e deixa o colágeno mais resistente. Mas o cuidado que a gente tem que ter é, a gente tem que respeitar o tempo. Às vezes a gente quer mudar 60 anos em um mês. Não, as coisas não funcionam assim. É bom você dizer isso, porque tem muita gente que procura uma profissional como você em busca de milagre, né? Então, se você fumou a vida inteira, fala com muitas expressões, como você colocou, aí chega lá em uma sessão de uma atividade dessa, quer voltar a ter a pele de 15 anos, gente, vamos ter bom senso, né? Infelizmente a gente não consegue. Não tem esse milagre ainda, não né? Tem. Mas a gente consegue fazer uma hidratação mais profunda. Muda. A saúde da pele muda. O brilho fica diferente. As marquinhas, as rugas mais superficiais vão melhorar. Agora, rugas muito profundas que estão há muitos anos. Isso não é um creminho, nem um procedimento estético que vai resolver. Então, qual a orientação, Melina, que você dá para quem está passando dos 50, que eu acho que é quando a questão, não diria um problema, fica mais evidente? O que a gente deve fazer? Tem duas coisas principais. O primeiro é proteção solar. Protetor solar, sempre. Principalmente porque outro fato que incomoda é a mancha. E a mancha, ela dá pelo melanócito que está na nossa pele, que é uma célula de defesa. Então, na hora que eu pego muito sol, ele ativa como proteção e mancha. Então, para eu não envelhecer, para não manchar, eu tenho que usar protetor. E o segundo é a hidratação. Não só por água, como também com produtos. Por quê? Porque aí eu vou conseguir que ele entre e tem produtos com antioxidante que vão barrar esse envelhecimento precoce também. Certo. Então, conversando aqui com a Melina Baquite, a gente dando orientações para envelhecer. Adorei você dizer que creme não faz milagre se você não ajudar a isso, porque tem gente que vende alguns procedimentos como milagrosos, rejuvenesça 15 anos em 10 sessões, disso e daquilo, não existe. Infelizmente não. Né? Queria eu. Mas você não precisa ainda. Aliás, é necessário esse cuidado começar a partir de que momento? Porque a gente pensa que é só a partir dos 40, dos 50. A partir de que momento a gente tem que ter esse cuidado? Desde os 25 anos. A partir dos 25 já começa a queda de colágeno. Já começa. A gente começa para quem tem 40, 50 com a pele impecável, porque começou cedo. O segredo é começar cedo, mas sempre dá tempo. Nunca é tarde demais. Sempre podemos melhorar. Reverter um pouco. Agora a gente está falando muito da questão das mulheres. Homem também perde esse colágeno, essa elasticidade? Ele pode se submeter a esses procedimentos? Com certeza. E hoje vem crescido cada vez mais a procura. Graças a Deus os homens estão entendendo que eles precisam ficar bem. Estética é questão de saúde. Não é só o exterior, não, é saúde. Os homens, eles não ficam com pele tão ressecada, a maioria fica com pele mais oleosa. É o inverso, o que também é um problema. Porque acumula mais sujeira, você acumula mais acne, então, comedão, que a gente chama de os cravos, tem que fazer uma limpeza mais frequente. E também os que ficam com pele mais seca, acabam tendo mais propensão a câncer de pele. Olha aí, então por isso não é só uma questão de estética, como ela diz, é uma questão de saúde, cuidar da pele, começar desde cedo, viu, meninas, né? Saiu no sol, bota protetor. Melina, você está nas redes sociais, se alguém quiser tirar mais alguma dúvida com você, como é que faz? Sim, o Instagram é Clínica Melina Baquite. Só lhe procurar lá que você dá umas orientações também pelo Instagram. O maior prazer do mundo. Obrigada, viu? Foi alegria conversar com você. Mais um brinde à vida, à saúde da pele e o Viver Mais volta já. Combinado? Apoio Cultural. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento. 3224-0909.
Vida Mais está de volta e retomando aqui a nossa conversa com a Jerusa Baiman, fisioterapeuta, e nós conversamos lá no primeiro bloco sobre uma metodologia para ajudar as pessoas já a partir dos 60 anos para que tenham mais movimento, não fiquem criquiadas, sem mobilidade, né, Jerusa? Então, fazendo essa atividade, quais os benefícios reais, assim, que a pessoa percebe de imediato? O mais interessante que a gente observa, inclusive vários estudos são realizados periodicamente nas reavaliações, nós reaplicamos testes periodicamente com os nossos pacientes e a gente percebe que há uma redução na possibilidade de quedas. Então, esse risco de quedas... Que benefício, né? Então, fazendo essa metodologia, evita a queda. Exatamente. É bom a gente falar mais disso. Reforça, Jerusa. Isso. As quedas são realmente os grandes vilões para as pessoas idosas. Muitos deles sofrem uma queda e falecem por consequências dessa queda. Por uma internação prolongada, né? Então, fraturou o fêmur, meu Deus. As dificuldades são bem maiores. O medo de cair de novo é uma outra questão. Então, você prevenir essas condições, o exercício é um desses elementos. Certo. Mas existe toda uma dinâmica ao redor. Além dessa questão da diminuição do risco de quedas, nós observamos também uma redução na necessidade de uso de vários medicamentos. Né? Então, há um desmame de alguns medicamentos, que a gente percebe que muitos deles precisam desses remédios, mas que quando a gente trabalha em parceria com o médico, o geriatra, a gente consegue reduzir um pouco o número de medicamentos que a pessoa ingere. Além disso, as questões relacionadas à flexibilidade, né? A independência, você se manter funcional no dia a dia. Vestir uma roupa, né? Isso, sozinho, fazer as coisas sozinho. Muito idoso deixa de ter certas roupas porque tem dificuldade de abotoar ou atrás. Isso. Então, facilita esse movimento. Exatamente, porque permite a fluidez desses movimentos. Mas quem vai trabalhar de uma forma mais específica é o pessoal da terapia ocupacional. Além da questão que você pontuou lá no primeiro bloco, da sociabilidade. Isso, a socialização dos indivíduos. Isso melhora em tudo, demais, né? Muitas das pessoas relatam tristeza, depressão, os quadros depressivos, porque é uma fase muito difícil em que você perde muitos amigos, né? Perde as pessoas que estão no seu convívio, muda muito da rotina, onde você era quem comandava uma casa, você vai passar para uma outra situação. Então são várias questões e a gente consegue de uma forma em grupo, uma proposta em grupo, proporcionar esse momento de alegria, de descontração. Então, eu gosto muito quando o meu paciente ele chega com a bengalinha. Qual que eles dizem para você? Com a bengalinha triste, né? Sem aquela coisa. E sai com um sorriso no rosto e esquecendo a bengala. Então, eu ganhei o dia. Né? Porque realmente eles gostam. São pessoas que, na maioria dos casos, muito carinhosas, né? Muito recíproca em relação à gratidão. E quantas aulas são necessárias? Onde é que você dá esse curso? Quem quiser interessar, vamos sair aí da rede, da cadeira de balanço e praticar, se movimentar, a gerontomotricidade. Tá ficando craque, hein? Eu quero ficar craque também aí nos exercícios, eu não quero ficar encriquiada não, viu, Jerusa? Eu quero ter essa autonomia. Lá na Universidade Sem Fronteiras, dentro dessa perspectiva de proporcionar o protagonismo do indivíduo idoso na sua própria vida. Isso. Pensando nessas possibilidades, nós estamos ofertando esse curso de gerontomotricidade na Universidade Sem Fronteiras, às terças e quintas, a partir das 13 ou das 15h30. Certo? Então, é um tipo de metodologia que pode ser feita tranquilamente, ou 2 vezes, ou 3 vezes por semana. Vai depender de cada caso. Mas a partir de 2 vezes por semana, já tem um retorno. Sim, isso é comprovado cientificamente. Olha, eu não estou conversando à toa, não. A gente tem uma parceria, inclusive, com a Universidade Federal do Ceará, e a gente faz essas reavaliações frequentemente com os nossos clientes, e esse é um dado importante.
constatado cientificamente. A gerontomotricidade é uma metodologia nova, recente ou não? Ou ela está sendo mais conhecida agora, Jerusa? Mais conhecida agora, porque na realidade nós estamos envelhecendo, né? O nosso país, o nosso estado do Ceará está envelhecendo. Então essas questões relacionadas à saúde do idoso estão mais em voga, né? Mas tenha muito cuidado, porque nem todos os profissionais são capacitados para fazer esse tipo de procedimento. Você falar que toda atividade tem que ter a orientação de um profissional capacitado. Então vamos reforçar aqui. O curso está aberto, as inscrições na Universidade Sem Fronteiras, está aqui o contato da universidade, você pode ligar, conversar com a Jerusa, fazer uma avaliação, né, Jerusa, para ver onde é que você se encaixa, sair aí do fundinho da rede. Nada de rede, nada de poltrona, nada, tem que se movimentar. Vida é movimento, corpo quer movimento, exatamente, né, Jerusa? Quem quiser saber mais informações, até diretamente com você está nas redes sociais? Estamos através do meu Instagram, né, @JerusaBaiman, também no Facebook, que é uma das plataformas mais visitadas pelas pessoas idosas. Então eu não deixo meu Facebook de jeito nenhum. Jerusa Baiman, também Jerusa com G e com Z. E estou à disposição, é só entrar em contato na Universidade Sem Fronteiras e a gente está à disposição para esclarecer a qualquer dúvida que porventura surja. E vamos praticar a gerontomotricidade. Muito bem! Você é aluna, viu? Pode me aguardar. Bom, a Jerusa está nas redes sociais, o Viver Mais, você sabe, também está. Você já se inscreveu no nosso canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes? Eu estou no Facebook, estamos no Instagram também, Ian Gomes Jornalista, segue a gente para saber aqui os bastidores e as novidades do Viver Mais. Jerusa, foi uma alegria, viu? Espero que a gente envelheça realmente fazendo muito movimento. Muito bem. Mais uma vez, um brinde à vida. Muito brinde obrigada. À vida. Obrigada, Ian. Viver Mais de hoje termina por aqui. Até o nosso próximo encontro, combinado? Apoio Cultural. Chegou reserva da família Santa Clara. A diferença é clara. Universidade Sem Fronteiras. Maturidade em movimento.